Olá, me chamo Ellen, sou mestranda em Biologia Ambiental aqui pela UFPA. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre prevenção e controle de zoonose. Inicio falando que zoonose é uma doença, né? São doenças infecciosas transmitidas entre animais e humanos de forma natural. E elas podem ser causadas por vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e outros micro-organismos. Aqui eu apresento para vocês alguns exemplos de zoonose. É claro que eu não conseguiria demonstrar todos os exemplos, né? São muitas doenças que são zoonoses que a gente tem, né? E aí eu tentei classificar aqui como uma forma de tabela para ficar um pouco melhor de se entender. Como, por exemplo, quais são as doenças que são transmitidas por cães e gatos? Aí embaixo eu descrevi algumas delas. Raiva, bicho geográfico, toxoplasmose, leishmaniose visceral, sarna, equinococose. Outro exemplo são as doenças transmitidas por pombos ou outras aves domésticas, como ornitose, creptococose, gripe aviária, histoplasmose. As transmitidas também por roedores, leptospirose, hantavirose. Também temos doenças transmitidas por caramujo. A mais comum é a ectossomose, mas também temos outros exemplos. E, além disso, temos as doenças que são transmitidas por alimentos, que nós sabemos que são muitas, né? As transmitidas por água, as transmitidas por mosquito, e também os acidentes ocasionados através de animais peçonhentos. Dessa forma, eu trago hoje 3 doenças para nós aprofundarmos um pouquinho mais o assunto. São elas: bicho geográfico, a ornitose e a ixtossomose. Iniciando por bicho geográfico, observamos no esquema anterior que o bicho geográfico ele é transmitido através de cães e gatos, né? É uma doença de pele causada pela entrada de larvas de parasitos intestinais desses animais domésticos e que adentram na pele através de feridas ou cortes. Observamos na imagem deste pé alguns dos sinais mais característicos da doença, que é essas lesões, geralmente tortuosas, na pele, que é a presença da larva em si. Além disso, tem a sensação de movimento por baixo da pele, a coceira intensa e constante nessa área e a vermelhidão no local. Aqui observamos um pouco do ciclo do bicho geográfico, onde o animal infectado, né, possui parasita no intestino e através das fezes ele libera esses ovos no meio ambiente. E é aí onde essas larvas estão livres que elas conseguem infectar outros animais e também o ser humano. No ser humano, essas larvas elas migram sob a epiderme, o que causa aquele aspecto e aquela imagem mostrada anteriormente, bem característico da doença. Então, agora pensando em como ela pode ser prevenida ou controlada, uma das práticas bem comum em relação a isso é a desverminação dos animais. Isso daí é a base para que esse ciclo seja interrompido. Além disso, as informações sobre o ciclo para os donos desses animais é de extrema importância. Evitar soltar o animal na rua, recolher os dejetos dos animais e também a higienização correta dos alimentos. Isso daí é fundamental para que a gente consiga essa prevenção em relação ao bicho geográfico, certo?
Aqui mostro para vocês a ornitose, que é uma doença provocada por bactéria, que é transmitida através da inalação do ar com gotículas de secreção de pombos doentes, que é espalhado também através dos espirros dos pombos ou pelo balançar das asas e penas. Observamos dessa forma que o ciclo ele é bem simples. Basicamente, o pombo se encontra doente e essas gotículas geradas por ele ficam no ar, né? Então, essa secreção ela é inalada por um ser humano, o que acaba fazendo com que essa bactéria se instale no pulmão. E dessa forma ela consegue invadir os alvéolos pulmonares e ataca diretamente o sistema imunológico. Observamos dessa forma que os sintomas iniciam após 4 semanas desse contato com essas gotículas. É bem semelhante a uma gripe comum. E a maioria das pessoas acabam não apresentando grandes sintomas, além do que uma gripe, exceto idosos e pessoas debilitadas. Dessa forma, pensamos agora em como prevenir ou controlar essa doença. A principal prevenção para a ornitose é a orientação da população. Em que sentido? Em evitar alimentar os pombos, em vedar janelas, aberturas que dão acesso a entradas de ar, ar-condicionado, esses locais que vão ocasionar maior propagação da bactéria, possível propagação da bactéria, devem ser muito bem orientados. Além disso, evitar alimentar, né, esses animais. E em caso de acúmulo de pombos, assim, em residência, que isso ocorre, sempre acionar a vigilância ambiental para as devidas orientações, certo? Por último, vamos falar sobre a esquistossomose, que é uma doença causada pelo Esquistossoma mansoni e transmitida pelo caramujo de água doce, do gênero Biofalaria. Lembrando que não é qualquer caramujo que vai transmitir a esquistossomose, são um gênero específico, né, que é o Biofalaria. Então, não é qualquer tipo de caramujo. E essa doença, ela inicia sem sintomas, e o que pode evoluir para outras formas clínicas. Então, ela tem a forma aguda. É importante salientar que a esquistossomose, ela inicia sem sintomas, né? E podendo evoluir para fase aguda ou uma fase crônica. A fase aguda seria o quê? Febre, dor de cabeça, calafrio, suor, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse, diarreia. Geralmente, esses são os sintomas dessa fase. Já a fase crônica, ela é um pouco mais grave, né? Diarreia mais constante, alterna-se, isso é importante, com prisão de ventre, e pode aparecer sangue nas fezes, além do famoso inchaço na barriga, o que acaba deixando essa doença conhecida como barriga d'água, né? Essa doença pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar o paciente a óbito. Como seria o ciclo da ectossomose? O ciclo da ectossomose inicia com os ovos do Ectossoma mansoni no ambiente, né? Nesse ambiente em que tem contato com água, os ovos liberam os miracídios. Esses miracídios são o que invade
o caramujo, do gênero Delphalaria, e aí, no caramujo, eles multiplicam-se em diversas vezes. Após essa multiplicação, que geralmente dura toda a vida do caramujo, eles abandonam, né? Saem do caramujo e nadam livres na água. É nessa fase, que é chamada de fase infectante, que inicia a fase infectante, que é quando eles penetram de fato na pele dos hospedeiros definitivos, que são os humanos. Então, após a penetração da pele dos hospedeiros definitivos, eles transformam-se em equistossômulos, caem na corrente sanguínea. Após cair na corrente sanguínea, eles migram para o fígado, onde maturam as formas adultas e já estão preparados para a reprodução. Após essa reprodução, eles se instalam no mesentério do intestino, que é um local onde eles vão conseguir ser expulsos através das fezes. E aí esse ciclo retorna. Então, qual seria a prevenção ou controle para a esquistossomose? Principalmente evitar a água, né, onde estejam os caramujos. Isso aí é básico. Sem um caramujo, o ciclo não vai ocorrer. Além disso, uso de botas e luvas em locais alagados, suspeitos de ter o caramujo. Qualquer local em que o caramujo estiver presente é um local possível de transmissão, infecção pelo Esquistossoma monsoon. O saneamento básico vai ser fundamental para que esse ciclo não ocorra. Haja vista que, se houver a deposição correta dos dejetos, esses ovos não vão conseguir chegar na água e infectar o caramujo e continuar todo esse ciclo. É importante salientar que é possível a realização de exames, né, de fezes no SUS para ver como está, né, esse andamento da doença. E, em caso de suspeita, óbvio, procurar auxílio de um agente comunitário de saúde ou de um agente de controle de endemias para orientações em relação a isso. Então, finalizamos. Gostaria de agradecer a todos que conseguiram acompanhar. Espero que vocês tenham tido um esclarecimento sobre essas 3 doenças que eu trouxe hoje para vocês, tá? Consigam aí construir essa informação com os pacientes, já que vocês são a base ali de todo o nosso sistema de saúde, tá? Gostaria também de agradecer a Integra Clima pela oportunidade e logo, logo a gente se vê de novo, tá bom? Tchau, tchau.